Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prof. Fraquil aqui falando. Eu vim aqui conversar com vocês. Essa não é uma conversa muito agradável, mas eu preciso muito. Preciso dar alguns puxões de orelha em vocês e isso vai acontecer nessa conversa, então já aviso para vocês, tá? Mas continuem aqui assistindo. Olha só, sobre o que se trata aqui, a conversa que eu quero ter com vocês. É sobre como iniciar os estudos de vocês em uma segunda fase, tá? O pessoal que foi para o repescagem agora enfrenta o dever de ter que fazer novamente a segunda fase. Isso pode assustar bastante vocês. Isso pode deixar vocês com um sentimento de apreensão, um sentimento de até mesmo de tensão, porque vocês vão ter que se submeter novamente a uma segunda fase. Esta é a última tentativa. Se vocês não passarem, vocês vão para uma primeira fase. Então, vocês têm aquele sentimento de que vocês precisam passar. Enfim, é um turbilhão de sentimentos que realmente vai acabar fazendo com que vocês tenham que lidar com essa situação. E eu quero que vocês lidem da melhor maneira possível. Bom, o papo é o seguinte, tá? Quero ter uma conversa com vocês do que vocês podem fazer agora, durante esse período do repescagem, sem ser aquela conversa de, ter que estudar. Tá, mas eu já estudei, não passei na segunda fase. E agora, né? O que eu vou fazer? Então, assim, a conversa que eu quero ter com vocês é mais num sentido, assim, de buscar contigo o que foi que aconteceu nessa última prova de segunda fase e o que nós podemos fazer com isso. O que nós podemos melhorar, o que você pode fazer agora durante esse período de preparação até que venha a próxima prova. Eu quero conversar isso com você. Tá, vamos lá, chega de enrolação. Olha só. Eu vou fazer aqui 7 perguntas com 7 respostas para vocês. Na verdade, eu vou levantar 7 problemas, mas eu vou trazer 7 soluções para vocês também. E eu trago aqui, são informações, enfim, a partir daquilo que eu tenho de contato com os alunos, a partir de problemas que eu vou diagnosticando, nos alunos que chegam para mim dizendo, eu fiz um outro curso, eu reprovei, eu estou perdida, eu vim de uma outra segunda fase, de uma outra área, eu não sei o que fazer. Então, a partir disso, né, principalmente dos contatos que vocês têm comigo nas redes sociais, que eu vou trazer para vocês esses 7 problemas e essas 7 soluções também. O primeiro é, quais foram os seus erros? Então, assim, isso é um problema, porque se você não passou na última prova da segunda fase, é porque você teve algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa atrapalhou você, ou antes da prova, durante a sua preparação, ou no dia da prova. E se você simplesmente ignorar esse fator, você não vai conseguir localizar aquilo que você precisa melhorar para poder passar nessa repescagem, tá? Então eu preciso que você identifique os erros. Aí, deixa eu conversar com você o seguinte. Esse erro, ele não é necessariamente um erro de conteúdo, pode não ser. E aí que você precisa ter muito cuidado em fazer esse diagnóstico. Por mais que seja dolorido, que seja complicado, talvez essa nem seja a sua primeira vez no repescagem, talvez essa nem seja a primeira vez que você está fazendo o exame de ordem. Então, assim, você vai ter que diagnosticar, por mais que doa, por mais que seja doído pensar no assunto, eu preciso que você faça ali uma busca na sua memória, o que você enfrentou durante a sua preparação e o que aconteceu exatamente na tarde onde você estava executando a prova, tá? Porque no dia ou melhor, no tempo da sua preparação. Porque talvez durante o tempo da sua preparação, você não se organizou tão bem quanto ao tempo de estudo. Talvez a sua dificuldade foi se concentrar com a didática que você escolheu. Talvez a metodologia que você estava aplicando para estudo não estava sendo adequada para você. Você é uma pessoa diferente, você viu que seu amigo fez assim, para ele deu certo, mas para você não. Porque vocês são duas pessoas diferentes. Não fique copiando metodologias dos outros. Tente descobrir aquilo que é melhor para você. Dentro da sua preparação, aquilo que se enquadra, que deixa você mais confortável. Esse é o melhor jeito, o melhor método. Esse é o melhor método, com certeza. Aquele que deixa você mais confortável em estudar, tá? Bom, outros erros que podem ter acontecido. No dia da prova, como é que estava o seu emocional?
Aquele nervoso para ir fazer a prova, todo mundo passa por ele, tá? Todo mundo tem essa tensão de ir lá fazer uma prova que desconhece, né? Tá naquela expectativa, não sabe o que vai ser cobrado, se o que vai cair foi o que você estudou, se vai cair alguma coisa inédita. Todo mundo passa. Eu, enquanto professora, estou em casa, estou nervosa, esperando notícias dos meus alunos que estão indo lá fazer a prova, porque a gente não sabe o que a FGV vai cobrar. Mas isso sozinho não seria suficiente para fazer uma reprovação, tá? Então, talvez não, eu digo com certeza, tem algum outro fator junto que está fazendo com que você não tenha um bom rendimento na sua prova, certo? Rendimento, e aqui, atenção porque eu vou dizer. Rendimento na prova não significa que uma pessoa é mais inteligente, menos inteligente do que a outra. Ah, porque uma passou, ela é mais inteligente e a outra não é tão inteligente porque não passou. Não, tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. Porque na hora da prova, muitas coisas estão em jogo. Seu emocional, o seu tempo, se você consegue lidar ali com as 5 horas para resolver 4 questões mais uma peça, se você está familiarizado com o VADMEC ou não, isso tudo vai depender de como que foi a sua preparação e talvez o seu amigo estava um pouco mais preparado nesse ponto, mas isso não significa que ele é mais inteligente que você, ok? Isso não significa nada. Então, assim, vamos parar com aquele negócio de se menosprezar, vamos ter mais amor próprio, né? Vamos pensar coisas positivas da gente. Eu não quero pensamento negativo na cabecinha de vocês, ok? Bom, então vocês vão fazer esse exercício, é o ponto 1. Infelizmente, esse problema vocês vão ter que identificar sozinhos, porque cada um tem uma vivência, cada um vai ter uma experiência, vai ter os seus problemas de casa, os seus problemas de trabalho, às vezes até alguma questão emocional que esteja atrapalhando, uma situação de saúde na família, não sei. Vai depender muito da situação de vocês. Então, eu preciso que vocês, em casa, façam essa reflexão. O que será que foi? Mas não é fazer só por fazer, vai anotar. Pega um caderno, uma caneta e coloca lá essa pergunta. Primeira pergunta para vocês. Quais foram os erros? E aí começa a pensar em coisas que poderiam ser. Faz essa reflexão, tá? E conforme você for encontrando alguns probleminhas, algumas dificuldades, alguns equívocos durante a sua preparação ou durante a execução da prova, você pode até ir dividindo comigo. Você me encontra lá nas redes sociais, pode ser aqui no comentário do YouTube, pode ser no comentário do Instagram também, né? Onde você quiser, me manda sinal de fumaça se quiser, tá bom? Bom, olha só. A segunda pergunta é: faltou estudar conteúdo de direito administrativo? Olha aqui para mim. Olha para mim. Olha para mim e me diz com sinceridade, você estudou para valer? Porque não dá para passar na prova estudando meia boca. Não dá. Assim, uma segunda fase em qualquer uma das áreas, ela é uma segunda fase difícil. Você está sendo preparado para entrar no mercado de trabalho super concorrido, que é a advocacia. E aí eu pergunto de novo, você estudou direito material de forma suficiente? Estudar de forma suficiente não significa esgotar os conteúdos. Você tem um limite, o limite é o seu edital. O professor estabelece isso para você. Até onde você precisa ir, até onde a banca vai se estender. Porque se você ficar paranoico pensando que você vai ter que estudar todos os conteúdos de direito administrativo, nós vamos enlouquecer juntos, tá? Nós vamos enlouquecer juntos. Não. O que você tem que fazer é, dentro do edital, dentro dos conteúdos de direito material que são necessários para aprovação de segunda fase administrativa, você assistiu essas aulas, você leu este material, você fez questões sobre isso? Estudar é importante. Não dá para fingir que nós estamos estudando quando nós estamos lá parados sem aprender nada também. Então, assim, fazer esse diagnóstico é importante. Eu disse para vocês que eu ia falar várias verdades aqui nesse vídeo, né? Se eu não falei, já tô avisando agora. Ainda dá tempo de desistir. Não desista. Não desista. Alguém precisa dizer algumas coisas para vocês, porque a vida é assim mesmo, tá? A vida é assim mesmo. A gente precisa, às vezes, parar e refletir para colocar os trilhos no lugar, para a gente conseguir seguir o nosso caminho de um jeito que vai valer a pena, tá? Às vezes umas verdades precisam vir.
Então, olha só, durante a sua preparação, agora no repescagem, quero que você primeiro faça essa reflexão, né? Primeiro vai refletir aí e ver se durante a preparação na edição passada você se dedicou, você foi lá, fez questões, mas fiz questões, prova, mas eu fiz questões de licitações. Aí algumas de agentes públicos também. Aí a prova teve um show de serviços públicos e você não tinha resolvido nada sobre questões de serviços públicos. Ótimo, né? Que legal. A sua preparação ela precisa ser completa nos conteúdos do edital. Então, quando você for se dedicar e vou ler o material, vou resolver questões, vou assistir a aula, a dedicação ela vai ter que ser em todos os conteúdos, não só aqueles que você mais gosta, não só naqueles que têm uma alta cobrança na prova, vai ter que ser em todos, para que você tenha uma boa, né, depois uma boa prova, uma boa confecção de prova, você consiga fazer com tranquilidade. E quanto mais conteúdo você absorver, melhor para você quando você for trabalhar, atuar nessa área, melhor para você que depois vai fazer concurso público, porque a esmagadora maioria dos nossos alunos de segunda fase administrativo são concursados ou concurseiros. Então, assim, ó, engula o direito material. Engula, mastiga, tá? Mastiga ele ali, engole ele, né? E digere tudo isso aí. Tudo, não só a parte que você gosta. É importante, porque a gente realmente não tem como saber. A gente sempre tem aquelas situações que a gente trabalha com mais probabilidades, conteúdos que têm mais probabilidade de ser objeto de prova, mas a gente não tem como adivinhar o que a banca vai trazer, né? Ou qual conteúdo específico dentro daquele grande conteúdo que já tinha muita chance de cair, mas ela pegou uma exceçãozinha, ela pegou uma partezinha lá mais chatinha, estude tudo. O pessoal que está no repescagem tem uma grande vantagem em cima dos outros alunos. Sabe qual é a vantagem? É que os outros alunos, eles estão naquele turbilhão de estudar para a primeira fase, aí faz a prova da primeira fase no domingo, nem descansou, bebeu todas no domingo para festejar, né, a primeira fase, chegou na segunda-feira, já começou a estudar para a segunda fase, ele nem conseguiu pensar ainda, e aí quando vê, já tem a prova da segunda fase para ele. Né? É ruim nessa parte para o aluno que está fazendo a primeira fase e vai direto para a segunda fase. Isso você não vai passar. Você não vai passar por isso. Por quê? Porque você já foi a primeira fase. Agora você está ali naquela calmaria, observando aquela loucura toda do pessoal de primeira fase. Opa, vou começar a estudar aqui, eu vou pensar, fazer diferente. Vou ver aquilo que eu deixei de fazer na minha preparação anterior, vou tentar já adiantar algumas coisas, porque isso vai facilitar o meu estudo e a minha preparação, tá? Então, assim, ó, essa reflexão de que se você estudou suficientemente o conteúdo de direito material é importante. Por quê? É natural que você assista uma aula, leia um material e você absorve algumas vezes uma quantidade de conteúdo muito maior do que em outro momento. Porque talvez no outro dia você estava muito cansado, porque talvez no outro dia o conteúdo não era um conteúdo que você gostava tanto, ou você discutiu com a sua esposa, com o seu marido, e aí não tá tão legal. Enfim, a gente vai ter essas oscilações. Só que nós temos que dar atenção para essas oscilações. E quando isso acontecer, você precisa marcar lá no seu cronograma de estudos, marcar lá no seu material de estudo, de que você vai ter que voltar e vai ter que reforçar aquele ponto ali. Porque você não pode dar ele como feito, bota lá o check, né? Ou coisa bem boa, marca lá, fiz, assisti a aula, uhul, né? Mas não conseguiu absorver muita coisa dela. Então, você tem que ter esta atenção durante todo o tempo da sua preparação. E agora você já pode pegar o cronograma e olhar todos os conteúdos ali, analisar e pensar, será que tem conteúdos aqui que quando eu estudei eu estava legal? Se eu não estava legal, vou voltar a estudá-los, vou me aprofundar mais nele, vou pegar o material aqui já adiantar. Ler o material antes de assistir a aula é sensacional para a preparação de vocês. O ideal seria o quê? Você ler o material, assistir a aula e depois resolver questões ou peça, dependendo do qual dos dois você está focando naquele momento de estudo. Então, assim, esse seria o mundo ideal de preparação. Mas professora, eu não tenho tempo. Tá, terceira pergunta que eu te faço. Faltou tempo? Tempo para estudar, tempo para fazer a prova. Que tempo é esse que faltou?
Eu pergunto isso porque eu já fui estudante e eu sei que às vezes a gente tem uma rotina muito pesada, muito cansativa. Eu trabalhei no comércio, 44 horas semanais de trabalho, com as 5 noites preenchidas de graduação, mais o estágio que eu tinha que fazer ainda em diversos sábados. Então, assim, eu entendo esse cansaço que você está tendo. Só que uma coisa é certa, a gente pode ficar ou reclamando que a gente não tem tempo para estudar, ou a gente arranja o tempo que precisa para estudar. É um fato. Eu, no meu caso, arranjei esse tempo. Eu saí do meu antigo emprego. Eu não estou dizendo que você tem que sair do seu emprego. Isso é uma avaliação que você vai fazer na sua vida. Na minha época de estudante, eu saí do meu emprego e fui para um estágio no Ministério Público, que a quantidade de horas era muito menor, de 44, reduziu para 30 horas semanais. E eu estudava durante o meu trabalho, porque eu ficava mexendo em processo o tempo todo, né? E isso facilitou bastante. Claro que a minha remuneração caiu horrores, mas como eu me lembro muito bem, era como se eu estivesse dando 2, 3 passos para trás para pegar impulso para no futuro saltar lá na frente. Foi assim que eu pensei. Minha remuneração na época caiu pela metade do valor. Claro, eu tinha ajuda dos meus pais, porque como eu morava ainda com eles, muita coisa eles me ajudaram, mas fui eu sempre que paguei minha faculdade sozinha. Eu paguei minha faculdade sozinho, eu tinha bolsa 50% ProUni, porque eu me encaixava em baixa renda, e os outros 50% eu trabalhava e pagava minha faculdade, minhas roupas, ia de bis para a faculdade, voltava de bis, fazia sol, fazia chuva, né? Capa de chuva, aquela coisa linda, chegando de capa de chuva na faculdade para estudar direito. Então, assim, a gente tem que enfrentar essas coisas na nossa vida e quando a gente quer estudar para melhorar a nossa condição de vida, a gente precisa encontrar tempo. E dentro desse tempo inclui você ler os materiais, resolver as questões, assistir a todas as aulas, não só algumas, que você também se dedique para fazer os simulados, porque daqui a pouco você vai me dizer assim, Fran, mas eu estudei, só que faltou tempo na hora da prova. Então significa que você precisa simular muito mais o seu momento de prova. Isso mesmo, que é aquela situação que a gente sempre pede para vocês, né? Ó, dica chave aqui, ó, dica de ouro. Aquelas 5 horas de simulados não é para fazer quebradinho durante a semana. É para fazer em um dia na semana. Escolhe um dia da sua semana, escolhe um turno da sua semana, domingo de tarde. Não vou no futebol, vou domingo, nesse domingo de tarde vou fazer o simulado. Porque se você não fizer um simulado, mais que um, né? Não só um. Se você não fizer simulado, você não vai conseguir fazer gestão de tempo na hora da prova. Poxa, como é que eu vou me preparar para uma prova que tem 5 horas de execução se eu nunca parei para fazer uma prova com 5 horas de execução naquele nível? Então não tem nem lógica, né? Quando você está se preparando, resolva as provas antigas. Ah, professor, mas não tem simulado disponível, ainda não achei um simulado. Resolve prova antiga. Tem no nosso curso, tem no site da FGV para você pegar gratuitamente lá os cadernos de prova, os cadernos com padrões de resposta. Vai ser proativo, vai buscar no Google, na internet, não fica esperando só alguém te entregar as coisas na mão. É proatividade para você buscar algo de diferente na sua vida. Isso também faz diferença, isso é bem importante, tá? Então, assim, na terceira pergunta ali você vai avaliar o que foi o tempo e aí as soluções eu trouxe aqui para você, né? O que você tem que fazer? Você tem que arranjar tempo para estudar. Como? Não sei, tem que ver na sua vida pessoal. Eu mudei de emprego. Eu parei de sair, tudo bem que eu nunca fui muito saideira, digamos assim, né? Mas eu parei de sair muitas vezes, disse não para ir no aniversário, para poder estudar, porque eu sabia que eu não tinha outro tempo. Eu tinha todas as noites de graduação, mais o estágio. Eu estudava durante o meu almoço. Estava comendo lá no estágio e estudando. Porque a gente precisa buscar, seja lá o tempo que for, a gente precisa se dedicar para aquilo que a gente quer. Se a gente não se dedica, as coisas não vão vir. Elas não vêm, gente. Eu morei, meus pais moram até lá, lá até hoje. Eu morei num local de periferia da minha cidade, tá? Eu estudei em escola pública, eu fui
graduanda na faculdade, no curso de Direito, com bolsa ProUni, 50% pago por governo, porque eu me encaixava em todos os requisitos de baixa renda. Eu ia de bis para a faculdade. Como eu disse para vocês, fazia chuva, fazia sol. Então, assim, se a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa se esforçar mais do que os outros estão se esforçando. Hoje eu já consegui, graças a conquistar muita coisa na minha vida. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer nessa vida, né? Mas eu já conquistei muita coisa também. Eu tenho certeza que é a dedicação. Dói, às vezes, ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir no futuro ter outras? Dói. Dói, eu choro tanto ou como vocês, né? Como até mais, às vezes, que vocês. Assim, porque eu também sou um ser humano. Mas a gente precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar essas situações. 4 ponto. Você estava familiarizado com o vade-mecum na hora da sua prova? Pergunto, porque tem aluno que quase não estuda com o vade-mecum. Meus alunos da graduação, gente, eles não vão para aula com vade-mecum. É muito pesado. Mas na academia levanta 90 quilos, né, de peso. Mas na graduação não quer levar o vade-mecum. Algumas incoerências às vezes acontecem, né? Mas o ponto é, quanto mais você se sentir familiarizado ali com o manuseio do seu VAD, melhor para você. Melhor para você por quê? Porque você vai conseguir rapidamente encontrar aquilo que você procura lá dentro. Se o VAD é um mistério para você, nossa, você vai viver uma aventura na hora de executar a prova, de executar o simulado. E essa não é a ideia, essa ideia é que você estude e consiga ali entender cada parte do seu vade-mecum. Começa aqui com o índice cronológico de legislação. Quer dizer que se eu precisar procurar uma lei aqui, ela está em ordem cronológica, por ano. Né? Depois vem a Constituição primeiro, então tá bom. Aí depois tem aqui o Código de Processo Civil, tá? E aí, nessas etiquetas aqui são as principais legislações que eu tenho. As etiquetas amarelas. Vamos olhar as etiquetas amarelas. As etiquetas amarelas aqui são as leis que mais caem na FGV. Que leis são essas? Seja curioso. Manuseie o seu vade-mecum, que aí na hora da prova ele vai se abrir, ele vai se entregar assim, de tanto usado que ele tá feliz já. Encardido, sujo de café e com respingo de feijão já. Mas é assim que tem que ser mesmo. Aí você usa o seu vade-mecum, não é pra chegar aí lá com um vadezinho bonitinho, arrumadinho, limpinho, branco, acabou de tirar do plástico, né? Tem aluno que faz isso? Tem aluno que faz isso. Imagina, gente, aluno que chega com um vade novo na hora da prova. Não, você tem que chegar com o seu vade usado mesmo. Usado, por quê? Porque aí você criou familiaridade com ele. Você sabe, você é esperto. Seu neurônio pensou aqui, a informação já chegou lá, pá! As súmulas estão lá no final, você tem que ir lá nas súmulas. E tu já sabe, não tem que ficar procurando, meu Deus, onde é que estão as súmulas aqui dentro? Tá? Você tem que criar essa familiaridade. 5ª situação, problema de identificação de tese. E essa é campeã. Problema de identificação de tese, né? Oxi, professor, como eu recebo essa pergunta? Se eu fosse elencar as perguntas mais questionadas no Pergunte ao Professor, lá no curso do CEISC, da 2ª fase, eu diria assim, professora, me dê uma dica. Como que eu faço para identificar as teses? E a dica é super importante, a dica você pode anotar aí, é o seguinte, para identificar teses, você precisa estudar. Estudar. Estudar vai fazer você identificar as teses. Não tem outro segredo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a prova chega para nós, né? Quando um aluno sai às 5 horas, tira foto, manda pra gente a prova, nós, assim como vocês, só que vocês, à 1 da tarde, né? Receberam uma prova em branco na mão, abriram ela e tiveram que identificar coisas lá dentro. Quando a prova chega para nós, professores, é a mesma situação que a gente passa, a única é a diferença de horário, porque a gente vai acessar a prova de vocês lá no final da tarde, né? Assim, quando vocês conseguem sair com um caderno. E aí eu abro aqueles enunciados, também numa tensão, porque a gente não sabe, né, o que vai ser o objeto da prova, e eu olho, tá, mas isso aqui tá onde? Isso aqui é isso aqui, tá bem. Ok, tem coisas que vêm logo na mente e a gente já consegue bolar a resposta e a construção de tese na hora. Tem outras que não. E não vem, é isso aí. Às vezes não vem de cara a identificação de todas as teses. E aí o que a gente vai fazer?
vai pegar o carinha maravilhoso ali, ó, tá ali, queridão, né, do vade-mecum. A gente vai pegar o vade-mecum e a gente vai atrás dessa tese. Como que a gente vai atrás dessa tese? Ó, a solução. Primeiro, o que eu faço e sempre indico para os meus alunos? Eu vou identificar palavras ou termos-chave sobre os conteúdos que aquele enunciado está buscando. E eu vou lá para dentro do índice remissivo para buscar isso. O que o meu professor escreveu no índice remissivo sobre essa temática? Eu vou lá buscar, porque é a gente que faz o índice remissivo para vocês. É a gente, não é a editora, a gente constrói o índice remissivo para vocês. Aí eu vou lá identificar o que minha professora colocou aqui do índice remissivo sobre serviços públicos, sobre responsabilidade civil. Aí ela está mandando eu ler aqui, ó, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, artigo 25 da Lei 8.987. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o VAD dentro dessas legislações, dentro desses artigos, dentro desses parágrafos, e vou fazer a leitura para ver se ali eu consigo identificar a tese, porque nem sempre vai vir assim na mente de vocês. Ai, mas professor, eu fiz isso, eu olhei no índice remissivo e não encontrei nada. Pode acontecer isso também, pode acontecer. Tá, aí eu digo para vocês, olhei no índice remissivo, não encontrei nada sobre aquela temática, o que eu faço, meu Deus? Olha, é o seguinte, se você estudou, você tem pelo menos a ideia sobre o conteúdo que está tratando ali. Se é licitações, se é contratos, se é agentes públicos, se é responsabilidade civil, se é serviço. Pelo menos uma ideia você tem, nem que seja por exclusão. Se você tem essa ideia, você vai para as etiquetinhas ali olhar. Aí nas etiquetinhas você vai olhar qual que é a legislação que trabalha com aquela temática. E na legislação você vai começar a ler o nome dos capítulos, os nomes das seções. Agora, durante o repescagem, faça esse exercício de olhar a estrutura das legislações. Sabe aquela aula que a gente tem do mapeamento de leis? Pois é, essa aula é muito importante para isso. Para você não ficar apenas familiarizado com o VAD, mas também familiarizar-se com o corpo da legislação, com as estruturas da legislação. Porque aí você vai ter uma ideia. Poxa, lá dentro da lei de corrupção tem um capítulo que vai falar sobre a cor de leniência. Então, aonde você vai buscar uma resposta se a questão está falando sobre a cor de leniência? Lá naquele capítulo. Mesmo que isso não estava por acaso lá dentro do índice remissivo, ainda assim você tem meios de encontrar de uma forma mais fácil. Tá, mas o problema de identificação de tese, ele persiste mesmo assim, é porque você tem que estudar mais direito material. Tem que estudar mais direito material, é porque ainda está faltando conseguir lembrar, fazer as associações para que você ligue os conteúdos, consiga raciocinar em cima do direito administrativo para chegar, né, nos resultados. Nós, professores, lógico, né? Eu vou fazer um comparativo aqui, mas a gente está há muitos anos estudando, trabalhando com a banca, trabalhando com a disciplina. Claro que é diferente para nós, né? Mas, como a gente está tão familiarizado com o conteúdo, hoje a gente faz essas conexões em menos de 1 hora e a gente já está online no Papo Seisc para dar o gabarito extraoficial para vocês. Entendem? A gente quer que vocês estudem para vocês criarem essa autonomia o mais perto possível dessa autonomia de pensamento ali, de conexões de pensamento, de assuntos. E para isso precisa estudar. Não tem outro caminho mais fácil. Tá? Não tem. Sexto problema, ó. Sexto problema. Quanto tempo você estudou de verdade? Ai, pergunta capciosa. Agora, quanto tempo você estudou de verdade? Mas o que é estudar de verdade, né? É aquele estudo que você conseguiu de fato parar e se concentrar. Por quê? Às vezes acontece também de eu estar aqui parada falando e você tá dando atenção ao seu celular, você está daqui a pouco atendendo uma ligação, você daqui a pouco está buscando alguma informação inútil ou útil, não sei lá, você está prestando atenção em outras coisas, pensando no problema no seu trabalho. Enfim, o ponto é, quando você não está totalmente focado no seu estudo, você não está conseguindo estudar 100%. Você não está conseguindo se concentrar 100%. Então, você não está estudando de verdade. Nem sempre você está estudando de verdade. Às vezes, você está fingindo ali que está estudando. Ah, acontece, né? Às vezes, vocês estão fingindo que estão estudando. Ó, minha gola está desajeitada, que eu deixa eu arrumar ela. E aí, o que vai fazer? O que você vai fazer? Quando você termina de estudar,
você vai fazer uma identificação, você vai identificar se você de fato conseguiu absorver conteúdo ali. Como é que eu faço isso? Enquanto você está estudando, você faz anotações, faça perguntas depois para você. Além disso, além de fazer essas perguntas para você, eu preciso também que você resolva questões, resolva a peça, para que você possa verificar se esse estudo ele foi bom o suficiente para você conseguir resolver a peça ou as questões depois. Então tem que fazer essa identificação, tá? Sétimo problema, é emocional a situação? Ah, isso é complicado, tá? Esse é bem mais complicado. Professora, eu estudei, eu olho assim, eu me dedico tanto ao estudo, mas aí chega na hora da prova, me dá um nervoso terrível e eu não consigo me dedicar, ou eu consigo me dedicar, mas aí eu não consigo pensar, eu fico muito nervosa, eu fico trêmula, né? Vai ter que buscar alguma ajuda, porque talvez tenha algum trauma. Alguém que daqui a pouco, né, te traumatizou aí durante a sua preparação na graduação. Esses dias uma aluna me contou, né, de um estágio que fez no escritório que o advogado chamava para humilhar ela porque estava muito ruim aquela petição, não sei o quê. E ela traumatizou na escrita. Ela traumatizou na escrita. Quando vocês pensam o que será que do emocional pode estar atrapalhando vocês, de repente é o caso sim de conversar com algum psicólogo, tá? É o caso de levar isso, de conversar com alguém, porque enquanto você não curar aquele problema ali, a prova vai ser um problema para você também. A sua preparação vai ser um problema também. Então, é importante dar atenção emocional. Às vezes, o problema pode ser financeiro, ele deixa a pessoa tão ansiosa a ponto de que ela não consegue se concentrar. Às vezes, o problema pode ser de saúde, é da sua pessoa ou da sua família. É necessário buscar ajuda, tá? Bom, a gente identificou então aqui 7 situações diferentes que podem estar, né, ligadas à reprovação na segunda fase em administrativo e ao mesmo tempo são dicas do que você tem que fazer agora durante seu repescagem. Porque se você para refletir sobre tudo isso e você melhora nos aspectos que você identificou aqui durante essa nossa conversa, significa que você vai ter um bom percurso aí durante o seu repescagem e que você vai conseguir produzir bons resultados e que lá, no dia da prova da segunda fase, você vai conseguir a aprovação. Mas é necessário enfrentar isso para que você consiga buscar a sua aprovação. Dá para simplesmente achar que eu vou dar mais uma estudadinha, né? Eu já estudei ali para a edição anterior, então agora é só complementar mais um pouquinho. Talvez só complementar mais um pouquinho não vai ser suficiente. Tem que encarar o estudo como algo super sério na sua vida e que é muito bom para o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento pessoal, a sua oratória, o seu intelecto, você como profissional, como concursado, concurseiro, quanto mais você estudar, melhor você vai ser e mais fácil vai vir a sua aprovação, tá bom? Essas eram as dicas que eu separei aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui meu abraço bem apertado para vocês e se eu tiver sorte de ter a presença de vocês, eu vejo vocês nas nossas aulas de segunda fase. Um beijo bem grande.